Graças a Deus estamos aqui nesse dia para nós falarmos acerca do batismo nas águas. E nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 28, a palavra do Senhor, que ela nos diz assim, ó: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vemos aqui aonde a palavra de Deus ela nos diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos também Atos capítulo 2 e o versículo 38, aonde a Bíblia nos fala acerca do batismo em nome de Jesus. Qual desses dois batismos seria o batismo correto, então? Sendo que a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 4 que há um só batismo. E por que nós encontramos na Bíblia duas referências, então, falando acerca do batismo nas águas? Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. A palavra do Senhor diz assim, ó: Pedro lhes disse: Arrependei-vos e sejam batizados, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados irmãos, sabemos que a Bíblia, ela precisa ser interpretada quando nós estudamos a matéria chamada hermenêutica, que é também interpretação bíblica. Nós vemos que Mateus 28:19, quando nós lemos ali, nós precisamos de uma interpretação. Atos capítulo 2, versículo 38, nós precisamos de uma interpretação. Nós não podemos pegar um versículo isolado e tirar ele fora e dizer que aquilo ali é uma doutrina. Nós temos que ter em torno de o dois ou três textos que amparem aquele versículo para dar propriedade, como se fosse duas testemunhas, três testemunhas ali para amparar aquele versículo e não isolá-lo completamente. Nós temos que ler o contexto que vem antes e depois, né, o texto que segue aquele capítulo para nós termos um amparo, então, bíblico daquele texto. Nós temos aqui no quadro, vamos ver aqui, capítulo 19 de Mateus 28 diz, né, o batismo nas águas. Mateus 28:19, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome. Olha aqui, eu sublinhei aqui para nós, né, em nome. Por que em nome? Porque veja que aqui não tem o S, ele não está no plural. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fosse três, como se afirma no catolicismo, nos trinitarianismos, seria em nomes, teria que ter um S, estaria no plural, porque seria nomes, né? Então, quando as pessoas oram em nome de Jesus, eles dizem que tudo o que pedirdes em meu nome, crendo recebereis, expulsarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas em meu nome, pegarão em alguma coisa mortífera, beberão alguma coisa mortífera, e não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. Marcos 16, 17 e 18. Então, se tudo o que é feito em nome de Jesus, por que na hora do batismo chega lá e nega então o nome de Jesus? Batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Imagina que você vai lá assinar um documento e você vai colocar Pai, ou Filho, ou Espírito. Não tem como esse documento ser reconhecido. Mas quando você coloca o teu nome, Mauro de tal, então é o teu nome. Mas quando você assina Pai, Filho ou Espírito, não é nome. Então são títulos. O nome nós temos que encontrar dentro da Bíblia. E o nome nós encontramos em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro se coloca em pé e batiza em nome de Jesus. Então, quando nós lemos aqui Mateus 28:19, segundo o Eusébio de Cesareia, no seu livro, ele diz que esse versículo de Mateus 28:19 ele foi adulterado. E a Igreja Católica, então, adulterou esse versículo,
né, com os seus bispos ali, os seus padres, as suas autoridades da igreja naquela época. E esse versículo no original ele diz: "Ide, portanto, ensinai todas as nações em meu nome". Então, não diz ali batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no original. Então esse versículo ele pode, dentro de uma pesquisa, você pode entrar no Google, você pode pesquisar na própria internet ali, e ver se esse versículo realmente ele está no original correto, ou ele foi adulterado. Então aqui nós vamos ver na Bíblia uma comprovação de que pai, né, qual é o nome do pai? Então, batizando em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Em João 5:43, Jesus diz: "Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês receberão". Então, eu vim em nome do meu Pai. Qual é o nome do Pai? O nome do Pai é Jesus. Jesus diz: "Eu vim em nome do meu Pai". Qual é o nome do Filho? Filho, Mateus 1:21. Em Mateus 1:21, José está disposto a fugir e deixar Maria grávida, porque ele achava que ela tinha ficado grávida de um homem. Mas ali o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho de noite e disse: "José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e o seu nome será Jesus". Então, Mateus 1:21, não temas, porque Maria dará à luz um filho, e ela o chamará, ou você como pai agora de criação, dará o nome dele de Jesus. Então o anjo deu o sexo e o anjo deu o nome também. E o que significa o nome Jesus? Jesus significa Jeová é Salvador, ou Javé é salvação. Então, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Javé é Deus e Jeová também é Deus. Jeová Salvador, o Javé é salvação. O Javé é Salvador. Então, como você queira, Jesus significa isso. Pode clicar ali no Google, pesquisar na internet ali o que significa o nome Jesus. Você vai ter então ali a resposta: Jeová é salvação, o Javé é Salvador. Então, Javé, o Jeová é Deus, que é Jesus. Então, o nome Jesus é o nome do próprio Deus. Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? João 14:26, a Bíblia diz ali: "Mas o Consolador, ao qual o Pai enviará em meu nome, esse vos guiará em toda a verdade, e ele falará de mim, acerca do meu testemunho", né? Então, João 14:26, "Mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e guiará em toda a verdade". Então, o Espírito Santo, ele veio em nome de Jesus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, porque Deus é Espírito, João 4:23, e Deus é santo, segundo Levíticos, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, disse Pedro. Então, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, e o termo Espírito Santo não é uma pessoa, uma terceira pessoa de uma trindade, porque em Apocalipse Deus ele diz: "Eu sou o primeiro e o último". Isaías também fala: "Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim". Então, como que nós vamos colocar o Espírito Santo em último, se ele é o primeiro? Então Jesus, ele também não pode ser uma segunda pessoa de uma trindade, porque ele ali em Apocalipse ele diz: "Eu sou o primeiro e o último". Não tem, né, lógica para uma afirmação dessa. Então, quando você vai a fundo e você procura entender junto aos estudiosos da trindade, a conclusão que eles têm para encerrar a conversa, eles dizem: "Olha, esse termo, ele não tem explicação, isto é um mistério. Não se explica mistério, não se explica". Então, o homem não tem a capacidade de entender o mistério da trindade. Irmão João, capítulo 5, 1 João, carta de João, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz que sabemos que o Filho de Deus é vindo, e ele nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Então ali, sabemos que o Filho de Deus é vindo e ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Versículo 20, João 5:20, 1 João 5:20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, Deus nos deu a capacidade de nós entendermos o batismo. Nós não podemos crer numa coisa que nós não entendemos. Como que você vai crer numa coisa que você não entende? Então, tem que ter uma lógica, tem que ter uma base bíblica fundamentada na Bíblia, você tem que entender. E quando você vai perguntar para as pessoas que são os professores de teologia da Trindade, eles dizem que não tem explicação à Trindade, porque não é bíblica. Não está na Bíblia, não tem referência bíblica. Não tem uma pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro da Bíblia. Não tem uma pessoa batizada nesse batismo. Mas nós encontramos em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas aqui sendo batizadas em nome de Jesus Cristo, né? 3.000 pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo no dia de Pentecostes. Então, nós temos em Atos 8:16, Filipe em Samaria, ele batizava ali, né, as pessoas em nome de Jesus. Em Atos 8:16, Samaria. Os samaritanos foram batizados em nome de Jesus. Atos 10:48, na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano e ele e toda a sua casa foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, versículo 5, os discípulos de Apolo em Éfeso, Atos 5, eles foram rebatizados. Aí, né, as pessoas podem dizer para ti, né, mas você já é batizado. Por que você vai ser batizado de novo? Você já é batizado, você foi batizado quando você nasceu lá na igreja, te batizaram. Para começar, isso não é batismo, irmãos. Uma criança ela tem que ser apresentada, ela não pode ser batizada, porque batismo é sepultamento e é para perdão de pecados. É uma pessoa que se arrepende, ela morre e ela tem que ser, então, sepultada, tem que ser batizada nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados. Então, você já foi batizado. Quando você nasceu, você não precisa batizar. Precisa sim, você tem que ser batizado nas águas para se identificar com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Isso é evangelho. Então, ser batizado nas águas é você se identificar com Cristo no seu sepultamento. E quando você sai da água, você se identifica com Cristo na sua ressurreição. No arrependimento, você morre na cruz, como Cristo morreu, você é sepultado no batismo. Ao você sair da água, você é então uma pessoa que tem uma nova vida, nasceu da água, então, e do Espírito, como está em João capítulo 3. Então, aqui, rebatizado, como as pessoas podem dizer para ti, mas irmão, você já é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora você vai lá para aquela igreja, você vai lá para aquele pastor, você vai lá para aquela seita, para aquele segmento, e agora você vai ser batizado em nome de Jesus, você vai negar o batismo. Então, como que você vai afirmar para essa pessoa que você pode ser rebatizada? Porque Atos 19 e versículo 5, a Bíblia diz que Paulo, ele chegando em Éfeso, ele encontrou ali discípulos de Apolo, que eram seguidores da doutrina de João Batista. E Paulo perguntou para eles, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. E Paulo disse, em que vocês foram batizados então? E eles disseram, no batismo de João. E Paulo disse, verdadeiramente, João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, que era em Jesus. E eles, tendo ouvido, então, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e impondo Paulo as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu estou encerrando aqui esse vídeo para não ficar muito longo, mas eu quero ler aqui Colossenses capítulo 3, e o versículo é o 17, para nós vermos aqui acerca do que Paulo ele escreve aos Colossenses, dizendo a eles, né, que era para eles fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3 e versículo 17 diz assim, ó, quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo
em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. E tudo quanto fizerdes, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, quer por palavras ou por obras. Fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou sair de casa, eu vou para o meu trabalho, eu vou em nome de Jesus. Eu vou voltar para casa, eu vou em nome de Jesus. Eu vou cultuar ao Senhor, eu vou em nome de Jesus. Eu vou orar ao Senhor, eu vou em nome de Jesus. Eu vou construir uma casa, eu vou fazer uma obra, eu vou fazer um evangelismo, eu vou pregar a palavra, eu vou em nome de Jesus. Agora, por que que quando eu vou fazer o batismo nas águas, eu vou negar o nome de Jesus, eu vou usar os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que nem é nome, e eu vou deixar a palavra do Senhor aqui dizendo: tudo quanto fizer, fazer em meu nome. Então, orar, pedir a Deus em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, e pregar e batizar também tem que ser feito tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe, forte abraço, espero ter sido aí de bastante utilidade para ti este vídeo aí, essa ministração. Grande abraço, obrigado pela tua atenção.